Quando a gente fala, por exemplo, de afastamento, o trabalhador entrega um atestado médico. E aí, olha o tanto de repercussão que a gente tem que avaliar dentro da organização, e muitas vezes isso passa batido. Entregou um atestado. Beleza, vou encaminhar para afastamento previdenciário, se superior a 15 dias ou dentro do intervalo de 60 dias, né, o trabalhador apresenta 2 ou mais atestados da mesma doença, ele é encaminhado para a Previdência Social. Beleza, chega na Previdência Social, uma das decisões que isso é pautado ao perito médico federal é a espécie do benefício, se é acidentário ou previdenciário. E isso implica diversas repercussões para a organização, desde recolher FGTS, garantia de emprego de 12 meses, a influência disso no fator acidentário de prevenção. E aí, muitas vezes, isso fica lá com o pessoal do RH, o DP, eles não acompanham a espécie do benefício, não sabe o que faz, deixa lá no seu sistema como uma doença comum, mas não é. Isso já não é de agora, isso já é de muito tempo. A empresa ela deveria fazer o quê? Ela deveria continuar recolhendo FGTS. Mas eu não reconheço a espécie do benefício. Contesta ou entra com recurso. Aí a gente tem que saber que existem espécies de benefício. Hoje, se a gente fizer uma pesquisa com um profissional de RHDP e fizer a pergunta para 10 profissionais, isso aqui é conhecimento empírico, tá? Pedir de fonte não tem, é conhecimento empírico. Se você fizer uma pesquisa com 10 profissionais, 9 vão te dizer que só existe o NETEP, Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário. E esquece que existe outro, tem o individual, tem o profissional, eu tenho o do trabalho. Edivaldo, mas o que muda? Muda a conduta que a empresa vai ter. Para um você contesta, outro você tem que protocolar recurso. É a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Um tem efeito suspensivo, outro não tem. O que isso muda? Eu não concordo, eu contestei, entrei com recurso. Independente. Agora com esse social você vai ter que ir lá, você vai retificar, vai mudar para benefício, um afastamento relacionado ao trabalho. Você vai gerar a rúbrica lá no evento 1200, vai começar a recolher a FGTS do trabalhador, ele vai ter garantia. Edivaldo, mas eu não concordo. O que eu estou falando para vocês é o que está estabelecido em legislação. Você deve tratar dessa forma, só vai mudar a partir do momento que a gente está falando do NETEP. Os demais tipos de nexo, eles não têm efeito suspensivo, só o nexo epidemiológico previdenciário. Então, você tem um efeito suspensivo a partir do momento que você protocola recurso, não a contestação. Então, ou seja, para você usar o efeito suspensivo, a tua contestação ela tem que ter sido indeferida. Só que a gente sabe o problema que a gente tem, que as contestações elas não são avaliadas pelas agências da Previdência Social, assim como os recursos não são avaliados pela Junta de Recurso e Câmara de Julgamento. Esse é um problema que a gente tem. Então, perceba que eu fiz isso propositalmente, tá? Eu fui falando uma porrada de coisas aqui que parecem ao mesmo momento sem sentido. Quem não conhece do assunto meio que começa a ficar perdido, mas não é sem sentido. Tudo que eu fui falando, elas têm uma conexão, elas têm uma relação que passa pelo profissional de SST, pelo profissional de RH, pelo profissional de EDP. Ela passa pelo profissional, pelo jurídico da empresa. Às vezes, algumas condutas da empresa, elas têm um cunho jurídico de como é que será a nossa conduta. Isso acontece, as organizações, elas têm essa tomada de decisão.